Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Semana passada, uma paciente especificamente veio em primeira consulta e ela chega, depois da apresentação e tal, ela chega e com uma demanda, dizendo, doutor, eu estou usando um antidepressivo, mas o médico me disse que eu tenho ansiedade. Afinal de contas, eu tenho depressão ou ansiedade? Então, vamos entender duas situações. A grosso modo, que eu vou dizer aqui uma superficialização, mas com veracidade. A ansiedade é um temor expectante, é a expectação negativa de um futuro. É um temor de um futuro, mas com a convicção de que ele acontecerá. É um si que se torna realidade no momento em que a pessoa pensa nele. Essa apreensão é ansiedade. O humor depressivo se caracteriza pela falta de brilho. Se a ansiedade é uma expectativa negativa de futuro, o clima depressivo, o humor depressivo, o episódio depressivo, a depressão, é a sensação de não ter mais futuro, é das coisas perderem a graça, perderem o sentido, perderem o brilho. Então, depressão e ansiedade são primas irmãs. Não são a mesma coisa, não são intercambiáveis, mas as duas caminham geralmente juntas. Então, muitas situações de ansiedade duradoura, ansiedade insistente duradoura, termina por se associar a um quadro depressivo. E muitas vezes, os quadros depressivos se associam com a ansiedade, com a angústia. Mas por que essa confusão que a paciente fez? Afinal de contas, se ela tem ansiedade, por que toma antidepressivo? Porque há duas situações. Os tranquilizantes conhecidos, que todas as pessoas conhecem, eles são úteis para situações pontuais e agudas, ou seja, quadros de ansiedade recentes. Eles são ansiolíticos que são muito importantes por serem seguros, baratos e eficazes. Mas quando nós estamos diante de quadros de ansiedade duradoura, ou seja, ansiedade crônica, ou seja, ansiedade que já vem há muito tempo durando na vida da pessoa, em geral, o tranquilizante comum, que todos conhecem como tranquilizante, não é a melhor medicação para o tratamento dessas situações mais duradouras de ansiedade. Nesse caso, aparecem algumas substâncias que são antidepressivas, uma família de antidepressivos, uma família que tem um nome complicado de serotoninérgico. Então, essa família de antidepressivos, que são extremamente eficazes, os mais usados atualmente para a depressão, também são aqueles de primeira indicação para a ansiedade duradoura, ansiedade crônica. Então, quando um paciente tem transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, situações clínicas que já duram muito tempo, a melhor indicação para eles é essas substâncias chamadas de serotoninérgicas, que têm ação sobre depressão, e por isso são antidepressivos, mas têm uma potente ação sobre a ansiedade, e nesse caso eles funcionam como ansiolíticos. Uma analogia que nós podemos fazer é o uso da aspirina, do ácido acetil salicílico, por paciente cardiopata. Ele não está usando um analgésico nem um anti-inflamatório, ele está usando uma medicação que a função é ser antiagregante plaquetário, ou seja, diminuir a possibilidade de formação de um trombo, de um coágulo. Quando essa mesma substância é usada, o ácido acetil salicílico, como analgésico, pode ser usada como anti-inflamatório, são duas funções que uma mesma substância tem. Então, o ácido acetil salicílico, quando é usado pode ser usado como anti-inflamatório e pode ser usado como antiagregante plaquetário. Similarmente, os serotoninérgicos, uma família toda,
de serotoninérgicos. Quando são usados para a depressão, são potentes antidepressivos e, portanto, eles são considerados, como o nome está dizendo, antidepressivos. Mas são também a medicação de eleição para os transtornos de ansiedade duradouros crônicos. Então não há confusão. Há muitas situações em que o quadro é superposto, depressão e ansiedade. Mas muitas outras situações, o paciente de transtorno de ansiedade, que já tem um tempo maior de evolução, ou seja, diagnósticos que pressupõem um longo tempo de tratamento, eles usarão essas substâncias, portanto, para essa função, eles são ansiolíticos. Então, ao contrário do que nós psiquiatras, muitas vezes usamos isso por, vamos dizer assim, uma falha de comunicação. Então, não é um antidepressivo que está sendo usado para a ansiedade. É uma substância que tem uma dupla função, similarmente à aspirina, similarmente ao ácido acetil salicílico. Então, resumindo, pacientes tomando essa família de remédios pode estar sendo tomado para a depressão e, portanto, a função dele será antidepressivo, como será a primeira indicação para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Quando se usa para transtorno de ansiedade, em geral, também a associação é feita ou com algum tranquilizante comum para ter um efeito mais rápido, já que essas substâncias, tanto para a depressão quanto para a ansiedade, em média, elas levam cerca de 4 semanas para funcionar. Então, não são medicações de efeito rápido, são de efeito cumulativo. A pessoa pode começar a ter até alguns efeitos colaterais atribuídos à substância, mas o efeito clínico só vai se processar, só vai aparecer por volta da 4ª semana de uso. Então, nos quadros de transtorno de ansiedade muito intensos, muitas e muitas vezes o psiquiatra passa essa medicação como medicação de base, mas sabendo que ela só funcionará por volta de 4 a 6 semanas, mas no mínimo 4 semanas. E para ter um benefício mais imediato, passa uma medicação que tem um efeito ansiolítico também, que são os tranquilizantes, para mais adiante reduzi-lo e pará-lo, já que a medicação de tratamento de eleição será esse grupo de substâncias da família dos serotoninérgicos. Ok? Até outro dia.